Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua presença fraterna, pela sua vida em nossa vida. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo ainda a crise de alguns dizendo que vivemos uma ditadura e para dizer que, não, estamos defendendo a democracia. No próximo dia 21 foi convidada em uma manifestação aqui no Rio de Janeiro. Quem é brasileiro não vai, né? Mas quem não é brasileiro, apenas embusteiro, certamente vai estar presente lá. Mas ainda olhando para o dia de hoje, domingo da misericórdia, segundo domingo da Páscoa. Lembrando a todos e a todas que a Páscoa é muito mais do que chocolate, é muito mais do que bombom, etc e tal. Algumas pessoas transformam isso apenas em bombom, chocolate, etc. E vamos nós esquecendo que a Páscoa é muito mais do que isso. Ainda recordando que hoje, dia 7 de abril, é uma das datas mais importantes na minha história de vida. Primeiro, porque é o domingo da misericórdia, que nada. É o domingo dia 7 de abril, ou dia 7 de abril, nós celebramos aí mais um ano de vida da minha pequena filha, que hoje está já chegando a mais de 20 anos. Ela não gosta que eu fale a idade dela não, né? Mas vamos nós celebrando o dia a dia, lembrando a liturgia de hoje, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, Salmo 117, e o refrão do salmo de hoje: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura, 1 Pedro capítulo 3, capítulo 1, quer dizer, versículo 3 ao 9. E o evangelho do qual nós vamos falar um pouco é João capítulo 20, versículo 19 ao 31. Recordando ainda que estamos precisando de trabalho, desempregados, tentando encontrar uma saída, então conto com a torcida, com o pensamento positivo, com a oração de vocês. E agora, diante do nosso equipamento, telefone, primeiro foi o microfone que deu problema, depois, o áudio, que esses dias da semana teve um dia que o telefone não quis pegar nem o áudio, nem o microfone, nem nada, e tivemos que usar sempre o microfone do fone para poder falar via WhatsApp, etc e tal. E agora também a câmera começou a dar a pifada dela. Mas vamos nós, contando com a graça de Deus, pedindo que a gente consiga superar mais essa. Lembrando ainda que vivemos o tempo onde a fake news ainda é a coisa predileta de uns e outros, né? Uns e outros adoram postar fake news, acreditam em fake news e vai aí divulgando a fake news. Recentemente alguém postou que vazou um áudio, o material, documentos de Alexandre de Moraes, e o mesmo será impedido de legislar, de julgar, de condenar, etc e tal. Senhores, é complicado, né? Geralmente as notícias só saem no WhatsApp ou, sei lá, no Facebook, em rede social. Esquecem de publicar nas grandes mídias. A gente vive essa proposta de não controlar a internet por causa disso. Mas deixemos quieto, vamos nós falar e viver, melhor dizendo, o evangelho de hoje, João capítulo 20, versículo 19 ao 31. Primeiro, a gente entra nesse sentido de meditar o evangelho porque se faz necessário olharmos bem as nossas práticas, olharmos bem as nossas atitudes. Nós já fizemos reflexões sobre a misericórdia de Deus em alguns momentos de nossa história de vida e de nossa caminhada, e aqui temos pelo menos, na verdade, 4 vídeos no nosso canal do YouTube que fala sobre esse texto de hoje. Temos um texto em 2020,
2021, 2022, 2023 e hoje, 2024, sendo o quinto vídeo com o mesmo tema. Sem esquecer, né, a nossa produção lá, nosso texto, lá no texto blog, no blog dedonato.blogspot.com, que nós fizemos a nossa colocação. Lembrando que o título do texto é um olhar, né, no texto de João 20, versículo 19 ao 31, segundo domingo da Páscoa de 2022. Mas a gente olha para o nosso vídeo de hoje, para a nossa meditação de hoje, e queremos primeiro saber que a festa da misericórdia ela acontece a partir da instituição feita pelo Papa São João Paulo II. E atualmente no Missal Romano essa festa está fixa. Nós não chamamos mais segundo domingo de Páscoa, embora eu tenha me referido, mas sim domingo da misericórdia, aqui no Brasil sobretudo. O interessante é que a palavra misericórdia é a soma de duas palavras de origem latina, miserer, ter compaixão, e corde, coração, ou seja, é ter o coração com o outro, sentir como o outro sente. E aquilo que eu já falei no texto lá em 2023, é sentir como Jesus sentia, amar como Jesus amou. Aí lembra de Padre Zezinho, não é isso? E a gente, quando fala nessa liturgia de hoje, nós queremos também lembrar de Dom Luciano Bergamin, meu bispo emérito, como eu disse essa semana, meu bispo eterno, diocesano, quando nós estivemos juntos semana passada, e foi um encontro de pai e filho, onde nós fizemos a experiência. Eu me senti um pouco o filho pródigo, né? Aquele filho que vai embora e nunca mais volta, e quando volta. Eu me senti um pouco isso quando eu encontrei lá em Mesquita esses dias. Nos abraçamos e contemplamos a graça da vida. E aí ele dizia, né, que você ter misericórdia é você se colocar no lugar do outro, ou como ele dizia, calçar o sapato do outro. É importante nós olharmos para o outro não com julgamento, não com condenação, não olhar para o outro dizendo, por causa disso, por causa daquilo, e nós temos o defeito. Ter misericórdia também é saber silenciar. A liturgia de hoje nos chama para sermos pessoas novas, nascidas da experiência da cruz e do mistério do ressuscitado. E aqui temos uma comunidade fechada, uma comunidade trancada por medo. Mesmo com o testemunho de Pedro, mesmo com o testemunho do discípulo de Emaús, mesmo com o testemunho das mulheres, no domingo anterior e durante a semana que celebramos a oitava. Muitas das vezes nós costumamos crer no mistério de Deus. E a entrada de Jesus hoje, pedindo algo para comer, para provar que tinha ressuscitado plenamente. E aqui recordamos que no domingo passado, quando alguém foi tocá-lo, ele não permitiu. Mas diante de um povo fechado no seu medo, ele permite o contato maior. Celebrar a misericórdia de Deus é fazer a plena comunhão, é ter contato com aquele que sofre todo tipo de preconceito. Olhando para muitas das vezes, para nossas falas e para as falas de muitos, que fulano tem que se converter por causa desse ou daquele comportamento, ele precisa mudar de vida, ele precisa ser, né, do jeito que nós somos. E aqui vale a pena nós perguntarmos o quanto estamos dispostos também a mudar as nossas atitudes, o nosso olhar em relação a esse fulano, em relação ao outro, pois aqueles que pensam diferente por motivos religiosos, políticos ou qualquer situação, logo botamos o rótulo e deixamos naquela prateleira dos esquecidos. O texto desse domingo pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, João capítulo 20, versículo 19 ao 23, onde Jesus aparece para o colegiado apostólico, a comunidade, e comunica a paz. E aqui se destaca o sopro do Espírito Santo e envio missionário da comunidade,
que aqui alguns fundamentalistas irão dizer que é a criação do sacramento da confissão, sendo que Jesus sopra sobre a comunidade composta por homens e mulheres. Por Jesus rompeu essa ideia dos discípulos ser apenas varão. Jesus é o centro da nossa fé, que traz o shalom de Deus, e não a paz do mundo imposta pelas armas e o terror dos poderes humanos, que impede o convívio e a vida plena. Acontece que Jesus nos apresenta uma realidade de amor que devia nos ajudar a aplicar a misericórdia em nosso cotidiano, de uma fé que nasce na certeza do ressuscitado que está conosco, chegando no meio de nós, mesmo chagado e ferido, vencedor da violência com atitude pacífica. Quando ele sopra sobre a comunidade, no texto de hoje, nos traz à memória a atitude de Deus por questão de nos criar, o Deus que cria o ser humano e comunica o seu espírito, soprando na narina do homem o seu espírito. A segunda parte do texto de hoje envolve o versículo 24 ao 29. E aqui temos aqueles que estão muito ocupados para a vida da comunidade e duvidam da capacidade de Deus em transformar o pranto em alegria. Pessoas fechadas em si mesmo, somente elas têm a verdade. Somente elas sabem tudo. Tudo comprovado tem que ter preto no branco, tem que estar na Bíblia, no direito canônico, no catecismo, ou o padre, o bispo, o pastor, etc. e tal, tem que comprovar. Escrever algo sobre o referido assunto tem que ser doutorado, mestrado, ter a teologia. Essa é a pessoa que tem o nome de São Tomé, né? Que recusa acreditar no testemunho dos simples, daqueles que dizem que viu Jesus. Tomé recusa e só aceita aquilo que pode comprovar com o empirismo, precisa tocar nas chagas e se recusando a ouvir a comunidade, cometendo assim um pecado do Espírito Santo. Somos convidados a crer em Jesus, mesmo sem ter vivido com ele no seu contemporaneamente, dele e diante de milhares de irmãos e irmãs que vivem as chagas do desemprego, da fome e de outras misérias. Somos chamados a levar o shalom que nasce da ressurreição proclamada na Eucaristia Dominical, na Palavra de Deus e na oração diária. De cada pessoa que diz acreditar em Jesus, cada pessoa comprometida em levar ao mundo o perdão entregue por Jesus à comunidade. Esse é o maior sentido da festa da misericórdia. Talvez precisamos ser para o outro aquilo que Deus é para conosco. Jesus repreende Tomé por duvidar da comunidade e por querer ter razão sobre a lógica de Deus. A lógica de Deus não se aplica no contexto da realidade da ciência, mas após a experiência do ressuscitado, temos uma das maiores expressões de demonstração de fé. Meu Deus, meu Senhor e meu Deus, que possamos neste domingo celebrar a misericórdia com a certeza que Jesus caminha conosco. A ordem de hoje é você dizer para as pessoas na sua família, na sua casa, Shalom, Shalom. Que bom que você existe. Para muitos, a Páscoa é apenas o dia de dar chocolate para os seus filhos, é o dia de esconder os ovinhos, como estamos criando essa tradição aqui no Brasil, é o dia de apenas entregar. Para outros, a Páscoa é a chance de descansar com o feriadão da Sexta-feira da Paixão. Para outros, ainda, a Páscoa é apenas mais um feriado, sem gosto, sem sabor, sem cheiro e, como diz o outro, sem sentido nenhum. Mas, para nós cristãos, a Páscoa se estende durante todo o domingo, pois celebramos a ressurreição. Para os judeus,
A Páscoa é um momento de celebrar sua identidade como povo eleito e a sua libertação. Mas vale a pena ressaltar que a festa da Páscoa, na liturgia da Igreja Católica Romana, é o tempo de celebrar a vitória sobre a morte, a vitória que vence, a vitória que traz para nós a certeza de uma vida nova. Embora se fale do encerramento do domingo do tempo pascal com a ascensão do Senhor, hoje sendo o domingo dedicado à festa da Divina Misericórdia, como diz o Papa Francisco, que recorda que o amor, misericórdia de Deus, sempre nos acolhe e nos perdoa. O domingo da misericórdia, que foi instituído por João Paulo II, sendo um momento de recordar a graça do perdão de Deus, e tal festa acontece devido à revelação da irmã polonesa Santa Faustina, lá em 1931, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A festa da Divina Misericórdia vem evidenciar a graça da misericórdia e o papel da Igreja. O Papa São Paulo II, com o decreto de Domingo da Misericórdia, confira a devoção da Divina Misericórdia, pois em 1980 o Papa João Paulo II lançou a encíclica Divina Misericórdia, sendo a primeira e única encíclica papal destinada a abordar exclusivamente a misericórdia divina. Com isso, vamos refletir e rezar nesse dia de hoje. Ainda recordando que a misericórdia ela não é uma propriedade da Igreja ou sua, ela é uma graça que Deus nos confia. A paz de Jesus que Ele traz hoje para a gente é uma paz profunda, com uma ligação com o Pai. Nós que buscamos a paz devemos abandonar tudo aquilo que divide, por buscar o perdão, o pecado que nos prende, o pecado do clericalismo, o pecado de achar que somos autoridades em nossas comunidades. Bem, e eu vou parando por aqui, querendo sem esquecer, citando, Papa Francisco na Fratelli Tutti, quando ele fala sobre a política, sobre o uso de alguns mecanismos da fake news e da mentira para dominar o mundo. Nesse tempo onde ainda temos o conflito em Israel e temos o conflito na região da Ucrânia e em todos os lugares do mundo onde tem guerras, é esse tipo de atitude que eles adotam. Assim que o Papa Francisco nos fala. Mas não esqueça, antes de mais nada, deixar o seu like, seu comentário, para nos ajudar a produzir. E vamos ler para vocês aqui o que diz o Papa Francisco. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada por detrás da defesa de alguns valores. Usa-se hoje em muitos países o mecanismo político de exacerbar e polarizar, com várias modalidades. Nega-se outros direitos de existir e pensar, e para isso recorre-se à estratégia de ridicularizá-los, insinuar, suspeitar sobre eles e reprimi-los. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade empobrece e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Desta forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos ao longo prazo, para um desenvolvimento de todos os bens comuns, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro, nesse mesquinho jogo de desqualificação e debate, manipulando para manter no estado de controvérsias e contraposição. Hoje recebo ainda muitas críticas e muitas fake news referentes ao governo federal. Mas é aquilo, que Deus nos ajude. Aqui, sem querer ser radical, mas olhando para Tomé, que pede um sinal, que pede para ver, que está desanimado e que acha que seu desânimo é a culpa da comunidade. Por isso, a Fratelli Tutti nos ajuda a falar sobre a amizade. E fiquemos com Deus, que Jesus nos ajude para que possamos acreditar, não por causa
de sinais grandiosos, mas por causa da simplicidade e do amor que Deus tem para conosco. Fiquemos com Deus. Bom dia. Feliz Páscoa. Eu sou Daniel Nonato.